Eu pago. Quer quanto? Né? Eu dei na Mega Sena milhões, quer quanto? Quer 10 mil para assistir lá a minha aula? Bora, todo mundo, cada um 10 mil. Eita, Pessoal, já quero. muita saudade. Mas vamos lá. Bia, você ia me perguntar alguma coisa? A página, por favor, para o senhor repetir. Ô, Bia, a página 160. Não tem pergunta hoje, não, viu? Ô, Bia, eu pensei que vinha uma pergunta, fiquei tão empolgada a página. Mas, Bia, você continua, né, me enrolando nessas coisas. Tá certo, pessoal. Saudade. As perguntas. Ô, rapaz, vamos lá. Pessoal, agora voltando para a questão. O ouro, ele é um excelente condutor de calor e de eletricidade. Alguém me ajuda? E aí? Acho que sim. Samira? Correto. O ouro, filamentos, circuitos de ouro são utilizados em processadores. Agora, não vá desmanchar o computador aí, não, para pegar, que é uma coisinha bem pequenininha, viu? Um filamentozinho bem pequenininho, mas é de ouro. Professor, a Ariane está pedindo para você aceitar ela. Opa, ela saiu, ela saiu novamente, mas não está não aqui não, o convite não. Diga para ela mandar de novo que não está não, o convite não. Aí, veja, em locais de muita passagem de corrente elétrica, como é no processador, né? Aí vai ocorrer o quê? Vai esquentar. Por que vai esquentar? Porque se o condutor ele não for tão bom, vai esquentar demais, devido ao atrito dos elétrons com a estrutura lá do átomo, né? Dos átomos. Agora sim, ok. Aí vai ter o atrito, né? É o chamado efeito Joule. Efeito Joule, que você estuda lá na física. Né? A passagem da corrente elétrica por um fio condutor, ele esquenta. Então, tem que colocar em locais de muita passagem de corrente elétrica, que no caso aí representa a passagem de informações lá no processador, tem que colocar o melhor condutor possível, que é para esquentar o menos possível, ter o menos de efeito Joule possível, não é? Não tem problema não, Ariane. Fique tranquila, viu? E me desculpe, é porque realmente não estava aqui o convite, não. Por isso que eu não estava aceitando, mas é porque não chegou aqui. Quando chegou, assim que chegou, eu aceitei. Aí nós temos o fato de colocar o ouro, que é um excelente, lá nos processadores e em diversos outros equipamentos eletrônicos que precisam, que não pode esquentar demais, não é? Porque senão vai danificar os componentes. Aí se utiliza esses condutores mais nobres, como é o caso do ouro. Não é? Ora, mesmo com esses filamentos de ouro lá, o processador esquenta tanto, quem é o pessoal que é mais entendido aí de computadores, colocar lá aquele ventiladorzinho, né, o cooler, né, justamente para poder resfriar de tão intenso que é o efeito Joule ali. A 1 está correta. A 2, a prata é um metal mais reativo que o ouro. Por isso, não é tão nobre e seu símbolo é PT. Pessoal, ele é mais reativo, um pouquinho mais reativo que o ouro. Tá certo. Dá para entender aí. O símbolo da prata não é o AG? Oi? O símbolo da prata não é AG? Olha aí. Olha a química respondendo. Olha a química dando certo. AG de argentum, lá do latim, não é? Argentum, lá do latim, matou aí a questão já. Portanto, tá. Agora, ô Samira, para complementar, Samira, Sim. PT, PT aí, não estamos falando de política, né? Droga. O PT aí significa que elemento químico? Platina? Isso, não é? Então, matou a questão, está errada nesse sentido, tá bom? E outra coisa que eu iria considerar também é o seguinte, ó, quando ele diz aqui, não é tão nobre. Na verdade, essa ideia de fala-se o seguinte: ou elementos são elementos nobres ou não, né? Não é tão nobre. Isso aqui é novo para mim. Eu tenho metais que não são nobres, como o sódio, são aqueles muito reativos, reagem demais. O sódio, o magnésio, o cálcio, não é?
lítio. Lítio, que está no centro de uma discussão internacional aí muito grande, né? Quem está acompanhando aí a questão das reservas de lítio, né, existentes na Bolívia, no Chile, o lítio está no centro de uma discussão muito grande. Por quê? Porque o futuro é o quê? Os carros elétricos, né? São baterias mais eficientes, e para isso precisa de quê? Precisa de lítio. Né? A futura Arábia Saudita, em termos energéticos, é quem tiver reservas de lítio. Não é? Então, fiquem atentos a isso aí também. Ok. Mas aí nós temos o item 3. Vamos lá. O bronze é um metal de cor amarronzada, muito duro, cujo símbolo é BR. Pessoal, e aí? Cadê? Tá errado também. Tá errado também. BR é o símbolo de quem? Ajuda aí. É o do bromo, é? Do bromo. Do bromo, que é um halogênio. Está na família 17. Ele é formador de sal. Né? Então, pessoal, fiquem atentos. Letra A apenas, a primeira correta. Segunda questão. Vamos lá. Eu sei que vocês têm um gabarito dessas questões aí, mas, às vezes, não é só a questão de saber a resposta correta. Um comentário, ele incrementa muito ao conhecimento trabalhado naquela questão. Então, não é simplesmente saber qual é a certa, pular para outra. São os comentários que são feitos. Né? Se não fosse tratar essa questão aqui, eu não teria como falar, por exemplo, da questão do lixo eletrônico. Um dos destinos do lixo eletrônico é justamente a reciclagem. Por quê? Porque tem metais nobres lá nos circuitos, né? E lixo eletrônico agora, nessa pandemia, deu um aumento significativo, né? Porque o pessoal comprou muita coisa nova, muita coisa tecnológica nova e abandonou essas outras mais antigas. E aí cai aonde? Cai no meio ambiente. Mas lá dentro tem metais nobres, tem empresas que vão fazer a reciclagem, vão trabalhar com eletrólise. Olha lá, química, pessoal aí, ó, com eletrólise, conseguir lá os metais nobres. Quem lembra o que é uma eletrólise? Terceiro ano, a aula é predominantemente revisão, né? Por isso que eu fico à vontade em estar perguntando coisas assim. É a Quem lembra quebra o de uma que é molécula através eletrólise? da água. Eletrólise, o que é eletrólise, Jamilson? A quebra de uma molécula através da água. Isso aí é Não, eletrólise é hidrólise. ou é Calma aí. hidrólise? Você falou É porque hidrólise, não foi? o óleo estava baixo entre hidrólise, meu Deus. Oh, não, mas acontece. Agora eu estou falando alto aqui, viu? O É porque vizinho o aqui. meu áudio tá. Eu tinha Ah, baixado o volume. eu falo alto. Deixa eu ver. O vizinho. Eu moro numa casa solta, com um quintal de ambos os lados, e na frente e atrás. E o vizinho aqui, se encontrou comigo um dia desse, ele disse: Olha, eu estou aprendendo química, biologia, e lá de casa eu escuto você dando aula toda manhã. Mas vê lá, pessoal. Eletrólise é um processo de oxirredução não espontâneo. Não espontâneo. Eletrólise. Pense na oxirredução. Lembra? Oxidação, perda de elétrons. Redução, ganho de elétrons. Eu vou olhar aqui a mensagem que mandaram. O cara, eu acho que ele vai terminar fazendo Enem, viu, esse ano, porque ele está aprendendo tudo ali. Mas veja, em relação à eletrólise, é importante dizer o seguinte, que eu tenho que pensar, o aluno, ele às vezes tem um medo muito grande de eletrólise. Não tenha. Entendeu oxirredução, perda de elétrons, ganho de elétrons, que ocorrem de maneira espontânea, beleza. O metal quer o quê? Sofrer oxidação. O não metal vai o quê? Vamos pegar o cloro, o bromo, por exemplo. O cloro, o bromo, o oxigênio, o nitrogênio. Ele quer o quê? Espontaneamente ganhar elétrons, não é? Isso é oxirredução de maneira espontânea. Agora, quando eu estou forçando, olha lá, pressão, de que eu queira, eu vou forçar o cátion sódio a ganhar elétrons.
Ó, o sódio perdeu seu elétron, porque ele quer ficar positivo, porque ele assim fica mais estável. Como é que ele vai ganhar? Ele pode ganhar por meio de um processo chamado de eletrólise. Eu vou forçar por meio de corrente elétrica. Aí é o significado lá da eletrólise nesse contexto. Eu vou usar corrente elétrica para estabelecer oxidações e reduções não espontâneas. No caso do ouro que está lá, né, eu vou usar, por exemplo, eletrólise para pegar cátions de metais nobres em uma determinada solução, forçar eles a ganhar elétrons, eles se neutralizam, e quando ficam neutros, o que é que acontece com eles? Eles ficam no estado sólido. E no estado sólido, eles podem ser recolhidos para uma determinada finalidade da indústria. Bem, é assim que é conseguido, né, esses componentes. Vamos lá. É assim que por exemplo, relacionar com o Enem aqui, acabei de lembrar de uma questão. Bauxita. O alumínio lá na bauxita, no minério lá da bauxita, ele vai sair na forma de alumínio 3+. Mas alumínio 3+, pessoal, olha, o que eu estou jogando aqui para vocês, nesses comentários, é muito provável de questões de Enem. Porque é como se fosse uma coisa, uma essência do conteúdo, tá entendendo? Aquilo que não está imediatamente nos teus olhos ali na página. Preste atenção aqui. O alumínio, lá da bauxita, na natureza, vai pegar a bauxita para retirar o alumínio. O alumínio vai ser a forma de alumínio 3+. Ele deixou os elétrons dele lá, ó, com o oxigênio, com o qual estava formando lá esse óxido de alumínio, que no conjunto do minério é chamado de bauxita. Acontece que esse alumínio 3+, ele é um cátion. E o cátion não está na forma metálica, na forma sólida. Está na forma o quê? Dissolvida. Na forma dissolvida, a indústria não vai fazer nenhuma peça de alumínio com ele dissolvido. Precisa fazer com que ele volte para o estado sólido. Como é que eu vou pegar um cátion metálico que está no meio aquoso e fazer com que ele fique no fundo do recipiente, por exemplo, que ele fique no estado metálico? Eu vou forçar ele a se neutralizar. O cátion alumínio 3+, eu vou forçar ele, por meio da eletrólise, a ganhar 3 elétrons. Vou forçar ele a sofrer uma redução. E com isso vai ocorrer a formação do alumínio metálico. Aí sim, com o alumínio metálico, a indústria vai poder aplicar aí nas mais diversas finalidades, nas latinhas de alumínio, né, em esquadrias de alumínio, em portas de alumínio, em peças para aviões, para carros e tudo mais. Ok. Joia. Pessoal, segunda. O que é que eu tenho aí? Neste ano, cientistas da Universidade de Harvard anunciaram a produção de hidrogênio metálico, submetendo o hidrogênio molecular a altas pressões. Né? Vamos lá. Dentre as propriedades características de compostos metálicos, encontra-se ele quer a característica de compostos metálicos. Aí tem lá, baixa condutibilidade, eles são bem, né, conduzem bem. Elétrica, né? Tanto elétrica quanto de calor. Dúvidas? Não. Utilização como isolantes térmicos. Eles vão ser usados como isolantes térmicos? Não. Ia chegando no finalzinho da aula. Olha lá. Eles são usados como isolantes térmicos? Ora, como é que ele vai ser usado como isolante se ele é um bom condutor de calor? Né? Não pode. Eu vou usar como isolante um mau condutor, né? Uma fibra, né? Uma fibra de vidro, como é muito usado na indústria, né? Ali nas paredes da geladeira. Já viu aquela
aquela espuma que tem ali no fogão, na geladeira. Alguém já teve a oportunidade de tocar naquela espuma que é usada para isolar as paredes de uma geladeira, de um fogão? Alguém já teve, pessoal? Ninguém? Rapaz, será que era O só eu senhor que já teve? Ah, será que era só eu que desmanchava as coisas em casa para saber o que tinha dentro? Era. Mas, Meu Deus, É só o Derivan. senhor, viu? é, Você não tinha o que fazer, não, não era? rapaz, não tenha não. Vamos ver. Letra C, ó. Tendência a formar ânions, metais, formar ânions. Nada a ver. D. Estabilização por ligações de hidrogênio, fortemente orientadas no espaço. Ora, está formando, dizendo aqui, que vai formar hidrogênio metálico. Bem, se está formando hidrogênios metálicos, o que vai prevalecer é o que garante estabilidade nas ligações metálicas. E não cadê aqui, ó? Não é aqui ligações de hidrogênio que vão garantir isso. Não são as pontes de hidrogênio que vão garantir isso. E sim elétrons, nuvens de elétrons livres. Ah, professor, não estou conseguindo compreender como é que eles vão fazer hidrogênio metálico. Rapaz, é uma situação muito específica, altas pressões, só Deus sabe aí que valores de pressões são essas. Então, a matéria ela sofre modificações enormes no seu padrão de funcionamento. É como você falar assim, ó, os gases nobres, eles não reagem, preferem ficar sozinhos. Sim, preferem. Se mudar as condições do ambiente, alta temperatura, alta pressão, o que é que vai acontecer? Eles vão reagir, eles vão formar moléculas entre si, formar moléculas com outras substâncias. Tudo depende do contexto. Tudo, inclusive o comportamento dos átomos, lógico. E letra E, liberdade de elétrons de valência de se moverem através do sólido. O que é que caracteriza a ligação metálica? São as nuvens de elétrons livres. Grave isso, justamente porque elas possuem liberdades para estar se movendo. E um monte de elétrons. O entendimento é esse. Um monte de elétrons livres ali se movendo vai garantir estabilidade aos átomos envolvidos. Não é? É isso que diz lá a teoria dos elétrons livres. Ok, pessoal? Portanto, letra Ô, E. professor, Pois não, Samira? o metal, ele só é encontrado na natureza ou existe alguma exceção? Espera aí. Quando nós falamos que ele é encontrado na natureza, beleza, ele pode estar no estado de substância simples, pode estar formando outras substâncias compostas com outros elementos, como eu citei no caso aqui da bauxita, não é? Agora, quando a gente fala assim, não é encontrado na natureza, quer dizer que eu tenho que produzir ele. Quer dizer, se eu estou falando de um átomo, de um elemento químico metálico que não é encontrado na natureza, eu estou falando de um elemento químico artificial. Aí vai existir metais, elementos químicos artificiais? Vai existir sim. Vai existir alguns que são resultantes do processo de fusão nuclear, do processo ali de fissão nuclear. Fusão é juntar núcleos. Fissão é quebrar. Aí, nesses experimentos que são feitos com fusões nucleares, com fissões, aí ocorre sim a formação de elementos artificiais, ou seja, elementos que não ocorrem na natureza. Deu para entender, Samira, o contexto da tua pergunta? Deu sim. Deu, né? A questão. Agora, esses elementos, muitas vezes, esses artificiais, eles apresentam um período de vida muito curto. Tem alguns que são até de milésimos de segundo. Tá entendendo? E aí eles existem mais num plano teórico, né, dos cálculos ali envolvidos, relacionados aos processos de fissão e de fusão nuclear. Ok? Pessoal, coloquem os nomes lá, por favor.
não é? Coloque os nomes no chat, por favor, para que eu tenha como referência de chamada, né? Ok, vamos lá. Terceira questão. Na terceira, ele diz o seguinte: nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Olha lá, mais uma vez, tá vendo? Por isso que você não vai se preocupar muito. Fecha na ideia das nuvens eletrônicas, estabelecendo o equilíbrio entre os átomos de metais. E dá uma estabilidade tão grande que uma barra metálica, o quanto os átomos não estão tão unidos entre si. E o que é que garante essa união? É justamente essa questão dos elétrons, das nuvens de elétrons, certo? Então, vamos lá. Investigações indicam que os sólidos metálicos são capazes de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Pronto, é a mesma ideia que nós falamos da nuvem de elétrons, que caracteriza as ligações metálicas. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente... Vamos lá, deixar o pessoal pensar um pouquinho aqui. Só não pode ser muito por conta do tempo. Ah, mas vocês têm um gabarito. Não vale olhar o gabarito não, viu? E aí? Qual é a alternativa correta? Cadê? Tem alguém aí? Tem, professor. Oi, Jamilson, essa é muito básica, né? Professor, tava respondendo minha mãe aqui agora. Eu tô lendo ela aqui. Marcaria também, porque... Pronto. Pessoal, de fato aí, quem falou também, né, que eu não consegui identificar aqui, que eu estava lendo aqui uma outra questão já, mas assim, de fato, né, é muito básico, pessoal. Possui elevadas condutibilidades elétricas e térmicas. Né? Aproveitar para falar sobre maleabilidade e ductibilidade, que são outras duas características importantes dos metais. Os metais, além de apresentarem essa questão de um brilho característico, eles possuem maleabilidade, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas, em chapas. Nem toda substância dá para fazer isso. E ductibilidade, ser transformados em fios. Não é? Então, pessoal, está faltando menos de um minuto aqui, eu quero me despedir de vocês. Muita saudade mesmo, de verdade, torcendo para que tudo de bom aconteça sempre a vocês, tá certo? Mas com saudades dos nossos momentos presenciais. Vamos lá, enquanto não termina esse minuto aqui, vamos falar aqui de uma outra questãozinha. Essa questão 7.